Bom, vamos apresentar o trabalho de prática de sintomatologia visual. O nosso elemento escolhido foi o magnésio e os discentes são o Jonathan e a Leiliane. Bom, vou falar um pouco do magnésio no solo. Primeiro, o magnésio ele é um macronutriente catiônico, considerado secundário, e no solo ele é encontrado com minerais primários, carbonatos, sulfatos, minerais secundários e matéria orgânica. E a sua forma iônica é como a planta vai vir absorver o elemento do solo. Já o magnésio na planta, primeiro, o contato, o mecanismo de contato do íon da raiz pode ocorrer de três formas, que é da interceptação radicular, por difusão e fluxo de massa, sendo que o fluxo de massa vai ser o mecanismo que vai garantir a maior absorção, o maior contato da raiz com o íon, onde o magnésio ele vai sair de um local que está com maior potencial para um lugar de menor potencial. Já a absorção, que é quando o elemento ele entra mesmo dentro das células, é do tipo uniporte, no caso, que aí o magnésio ele passa contra um gradiente de concentração. Esse processo vai ser mediado por algumas proteínas transportadoras ou canais. Bom, então após a absorção do magnésio, ele já está dentro da planta, ele vai chegar ao xilema. E para ele chegar no xilema, ele vai passar por algumas rotas. No caso, pela rota do apoplasto. Só que existe um momento em que a rota do apoplasto ela pode encontrar as estrias de Casper. E aí o nutriente é obrigado a entrar nas células, que a apoplasto vai ser entre as células, E aí quando ocorre esse bloqueio, ele é obrigado a entrar dentro das células. E aí pelas células, por meio dos plasmodesmos, que vai ser um canal de comunicação entre as células. E aí o nutriente chega ao xilema. O processo, quando ele chega ao xilema, é conhecido como carregamento do xilema. Então aí, ele chegando ali, ele vai ser levado para as outras partes da planta, no caso as folhas. E esse processo vai ocorrer por meio de processos conhecidos como transpiração e gutação. Então o elemento ele sobe pelo xilema e é depositado nas folhas. E conforme ele chega nas folhas, ele pode ser redistribuído para outras partes da planta, conforme as necessidades dela, por meio do floema, porque o magnésio, no caso, ele apresenta mobilidade no floema, então ele pode ser redistribuído dentro da planta. Bom, vamos falar um pouco nas funções na planta do magnésio. Como início, a gente tem aí a clorofila, que o magnésio ele vai participar da formação da molécula de clorofila. Como a gente pode ver na imagem, ele desempenha o papel de um átomo central, correspondendo a cerca de 2,7% do seu peso molecular. Por isso que quando a planta está com deficiência de magnésio, ela apresenta também uma clorose, por conta dele participar diretamente da formação da clorofila. O magnésio ele também é um ativador enzimático. Ele é o elemento que vai mais ativar enzimas. Ele possui um importante papel na formação do ATP, por conta dele ser um cofator de quase todas as enzimas fosforilativas. Outro papel do magnésio é na participação de algumas reações de fosforilação que vai limitar a regeneração da ribulose. Então, a sua falta vai diminuir a fixação do CO2 lá no ciclo de Calvin. A respeito das interações com outros elementos, vou falar agora do sinergismo, que o magnésio apresenta com o fósforo, pois a presença do magnésio ela vai influenciar na absorção de fósforo. Então, é comprovado que contribuir para a absorção de fósforo. Isso a gente pode perceber anteriormente que eu falei aqui que ele é um ativador enzimático, que ele é importante porque na formação do ATP. Então, isso pode estar ligado, esse fator de sinergismo da planta, concentrações adequadas de magnésio, favorecer a absorção de fósforo. Agora eu vou falar um pouco das interações com outros elementos, porém de antagonismo, onde a presença de outros cátions, como o potássio, o amônio, o cálcio e o manganês, pode reduzir a absorção do magnésio por conta dos sítios de absorção. Então, eles podem competir e isso inibir a absorção do magnésio pela planta.
causando a sua deficiência. Bom, antes de mostrar, né, os sintomas de deficiência nas plantas, para que uma planta, no caso, ela não venha apresentar deficiência de magnésio, ela precisa ter de 1,5 a 3 gramas de quilograma da matéria seca da parte vegetativa da planta com magnésio. Normalmente, as plantas vão apresentar deficiência de magnésio quando estão submetidas a solos com textura arenosa, ácidos ou com alto teor de potássio, no caso, por conta daquele processo de antagonismo que ocorre entre esses elementos. Bom, os sintomas de deficiência normalmente apresentam nas folhas mais velhas da planta, onde o limbo ele vai ganhar uma coloração amarelada, bronzeada ou avermelhada. E as nervuras elas vão continuar verdes, por isso que tem o nome clorose internerval. Como foi dito anteriormente, o magnésio ele tem papéis específicos na planta, que é a ativação de importantes enzimas que são trabalhados nas reações químicas da fotossíntese, da respiração e na síntese de DNA ou RNA. Um fato importante é que o magnésio ele é o único metal que ele participa do anel das moléculas de clorofila. O magnésio, por ser um elemento que ele é bastante móvel na planta, a sua evidência de deficiência ocorre primeiramente em folhas mais velhas com uma clorose, e com a sua deficiência mais prolongada, ocorre o amarelecimento entre as nervuras da planta, como fica evidente aqui na folha do café, o amarelecimento entre as nervuras da planta e o enrugamento na borda da planta, da folha. Outro exemplo é a soja, que ele está bem amarelo entre as nervuras e a nervura fica bem verdinho. Aqui tem o café é o citros, a pimenta e o pimentão, o quiabo, o pepino, o milho, como as nervuras são horizontais e o amarelecimento ocorre horizontal também, é bem legal esse exemplo. Aí tem a soja, a maçã, o repolho, o mamão, o algodão ele ocorre um roxeamento entre as nervuras por conta da sua deficiência mais prolongada. O trigo, o feijão, a berinjela, a uva, aqui um exemplo do tomate, do melão e do amendoim. O amendoim fica bem evidente aqui na folha, a deficiência. A banana, a batata, o galho da batata aqui já está quase morto por conta da deficiência, ou que ocorre a clorose também. O sorgo, a manga. O arroz aqui ele tem dois exemplos, que é um com pouca deficiência de magnésio e um com a deficiência já mais prolongada, que ele fica bem amarelo e a nervura da planta fica bem verde. O excesso e a toxidez, normalmente, os casos de excesso de magnésio são mais difíceis de acontecer. Ocorre primeiro a deficiência de outros cátions, para então ocorrer o magnésio ser um problema. O seu excesso pode apresentar como um bloqueio e a deficiência de cálcio. Aqui tem um experimento que ele foi testado com a planta de chá com diferentes doses de sulfato de magnésio. A primeira dose ficou com 100, a segunda com 250, teve com 500, 750, 1000, 2000, 5000 e 10 miligramas de sulfato de magnésio. Ocorreu, como podemos ver aqui na imagem, essa cor ocorreu com excesso, ocorreu essa cor meio acobreada, que foi escrita no experimento, e no estágio inicial de uma planta e no outro estágio inicial com uma alta dose de sulfato de magnésio. A que recebeu 10 miligramas de magnésio morreu com 20 dias, e a que recebeu com 5 miligramas de sulfato de magnésio morreu com 20 dias. E as que não morreram, elas foram coletadas e foram analisadas e feita a análise química, que isso comprovou o antagonismo entre o potássio e o magnésio e o sinergismo entre o fosfato e o magnésio. Esse experimento ficou bem legal, por conta que ele ficou bem evidente a toxidez do magnésio, e ele não é muito evidente nas plantas em campo.
Aqui está o referencial e muito obrigado.